apresentação aqui da Luciene Cavalcante, né? Ela é deputada federal e professora, advogada e mestre em educação, e a primeira professora da rede pública de ensino a ocupar uma cadeira no Congresso. Foi educadora infantil, diretora escolar e supervisora de ensino. Também é pesquisadora em direito educacional e conselheira do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo. Avança na luta pela valorização dos educadores infantis e do cumprimento do piso do magistério. E também batalha por projetos para recuperar direitos dos servidores e o fim do confisco de aposentadorias e integra o coletivo Educação em Primeiro Lugar. Então, seja bem-vinda, Luciene. Tá. Quero chamar aqui também para a mesa o deputado estadual Carlos Gianazzi. Ele foi o mais votado da oposição e o segundo mais votado do Estado. É também um dos mais atuantes de São Paulo na fiscalização e denúncia. Cobra soluções e dá voz à população. Ele também é mestre em educação, doutor em História na USP, professor e diretor de escola pública. Exerce o 5º mandato de deputado estadual em São Paulo. Foi vereador na cidade de São Paulo de 2001 a 2007 e candidato a prefeito da capital em 2012. Também esteve aí presente na luta contra a taxação dos aposentados aí do Estado. Então, seja bem-vindo aqui à nossa mesa. Então, já quero passar, como nós estamos com o tempo muito apertado, já quero passar direto já para os palestrantes, para dar início aí sobre a... Vocês viram aí que tem um ponto de exclamação aí, né? Será que a PEC 555 e a PEC social representam o fim do confisco? Isso é um ponto de interrogação. Então, esses debatedores vão debater sobre esse tema. E também quero apresentar aqui, também que vai fazer parte da mesa, a dirigente, ex-dirigente sindical e também a atual diretora da FENAJUF, que é a Luciana Carneiro. Ela faz tantas coisas que eu não vou falar tudo aqui, que vai... eu não sei como ela consegue fazer tudo. Luciana Carneiro, uma salva de palmas. Você pode começar, Luciane? Tá. Olá, bom dia para todo mundo. Uma honra estar aqui, junto com os trabalhadores do serviço do judiciário, dos aposentados. Agradecer aqui o convite, na pessoa do Maurício, cumprimentar toda essa mesa potente. A Luciana, a gente se encontra lá em Brasília, né, sempre lutando também em defesa dos serviços públicos, dos servidores. O professor e deputado Carlos Gianazzi, uma inspiração, uma honra, uma alegria a gente conquistar a cadeira que ele conquista e briga ali na Assembleia Legislativa, fazendo um trabalho muito importante. E um dos responsáveis pela principal vitória nos últimos tempos da classe trabalhadora, que foi a revogação, ainda que temporária, mas revogada, do confisco abaixo do teto do INSS dos servidores estaduais aqui de São Paulo. Então, depois de muito tempo, primeira vitória que a gente tem de reaver direitos. Eu vi aqui a programação de vocês já fizeram uma análise da conjuntura. Então, a gente percebe que, nesse momento, há uma organização mundial do capital, avançando cada vez mais sobre os direitos
da classe trabalhadora. Para fazer isso, eles demonstram, mais uma vez, a sua cara de fascismo, todas as táticas, todos os modos deles operarem. E isso se dá numa conjuntura internacional, acontecendo em vários países, aqui, sobretudo na América Latina. E é muito importante esse debate nesse momento, porque a gente está num momento de disputa, novamente, de eleições municipais, e aí a gente vai disputar novamente essa narrativa com a sociedade. Que sociedade que a gente quer e que a gente defende. E, quando a gente pensa nessa forma de atuação da extrema-direita mundial, ela tem um modo específico, que é a destruição, cada vez mais, da democracia. E esses ataques ao Estado democrático, ele não é possível de ser realizado sem atacar os serviços públicos. E, nesse sentido, nós, servidores públicos, aposentados e pensionistas, a gente se coloca como o primeiro a estar ali na fileira, ao mesmo tempo ser atacado e, ao mesmo tempo, também tendo condições de reagir a esse ataque. Então, entender essa situação é muito importante para a gente poder pensar estratégias. Aqui, dentro do nosso tema, a gente vai abordar a questão das reformas previdenciárias. Nenhum outro direito foi tão atacado quanto o direito à previdência social, aqui no nosso país. Desde 98, foram sucessivas reformas que foram retirando os nossos direitos, conquistados com muita dureza, com muito enfrentamento na Constituição de 88. E essas reformas da Previdência, elas sempre vão no sentido de aumentar a nossa idade mínima para se aposentar, e, dentro disso, nós, mulheres dos serviços públicos, fomos as mais prejudicadas com a majoração dessa idade mínima, e, depois, atacando os nossos vencimentos. Atacando a gente perdeu a integralidade, a gente perdeu já a paridade, e depois teve a inovação, desde 2003, desse confisco, que é essa bitributação, é a gente continuar pagando após já ter pagado. É uma coisa, um malabarismo jurídico que só existe aqui, por enquanto, no nosso país. Então, primeiro, eles avançaram nessa situação de confiscar, de impor uma nova taxação aos servidores que recebem acima do teto, e, desde 2019, a gente enfrenta essa mesma situação com quem recebe abaixo do teto. São Paulo foi o primeiro estado a fazer a implementação dessa política, e a cidade de São Paulo também o fez e ainda segue fazendo, taxando em 14% os seus servidores municipais. Então, isso tudo demonstra a situação muito difícil que a gente enfrenta. E, lá no Congresso Nacional, eu estou no meu primeiro mandato, a gente vem se organizando. O PSOL é um partido que nasce a partir da reforma da Previdência de 2003. A gente se organiza para fazer esse enfrentamento dentro do parlamento, dentro das nossas instituições, que a gente dialoga, e, sobretudo, ampliando esse debate com a sociedade. A gente sabe que, para a gente poder reverter essa situação, a gente precisa fazer com que essa discussão chegue ao máximo de pessoas possíveis. E isso a grande imprensa não vai fazer, pelo contrário, né? A Folha de São Paulo, vocês têm acompanhado o tanto de editoriais que ela solta falando que a gente precisa
de uma nova reforma da Previdência, que ainda não está bom, que ainda pode acharcar mais, pode nos colocar mais uma derrota. E, de fato, a gente tem algumas reformas da Previdência tramitando no Congresso. Acabou de ser aprovado, não sei se vocês acompanharam uma, que é a PEC 66, aprovada no Senado. Ainda não chegou na mesa do Arthur Lira, do presidente, para ele poder... Porque daí ele vai decidir como que ele vai encaminhar essa PEC que nasce no Senado. Mas ela traz ali uma situação que ataca os pagamentos dos precatórios. Não sei se vocês já estão acompanhando essa PEC também. Prorrogando, fazendo uma anistia agora, uma espécie de anistia aos prefeitos, aos governadores, dando mais prazos ainda para eles fazerem o cumprimento do pagamento dos precatórios, que mais de 80% são dívidas já transitado e julgado exatamente com os servidores públicos. Então, são vários os modos de ataque. Recentemente, com relação à reforma do Bolsonaro de 2019, vocês sabem que tem um conjunto de ADINs que estão questionando essa reforma da Previdência no STF, e a gente já formou maioria, e ela vai focar em vários pontos da reforma, mas, sobretudo, na questão do confisco abaixo do teto do INSS. E o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. E a gente esteve, ao longo de todo esse período, dialogando com o STF. Nós já falamos com quase 10 ministros sobre essa temática dos serviços públicos, da Previdência. Só que não é só a gente que vai lá falar com ele, não. A gente tem uma série, caravanas de governadores, liderados, obviamente, por Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, todos esses indo lá, junto com os prefeitos, para pedir para os ministros mudarem o entendimento deles, porque é possível mudar o voto. Então, a pressão, ela existe, essa disputa de narrativas, porque, se isso se consolida, vai ser a primeira vez também que a gente vai ter algum retorno de alguma espécie de direito desses sucessivos ataques à previdência social no nosso país. Então, é um momento muito importante de luta. E, por um outro lado, a gente tem a PEC 555, que é a PEC que já está pronta para ser votada, ela já passou, já tramitou, está na mesa do presidente da Câmara, que vai fazer a revogação do confisco de quem recebe acima do teto do INSS, além de outras revogações. E, junto com ela, está tramitando, já foi protocolada, a PEC social, que é uma PEC que também vai nesse sentido de buscar essa revogação, mas através de uma outra estratégia, fazendo como se fosse uma gradação até atingir a revogação total. Essas PECs, a PEC social, ela ainda precisa passar nas comissões. A gente já solicitou que ela fosse apensada a 555 para que ela pudesse tramitar mais rápido. Então, essas são todas as situações que a gente enfrenta lá no Congresso, que a gente vem lutando, dialogando com os ministros também responsáveis lá na Esplanada. Já estive em audiência com o ministro Lupe por 2 vezes, ele já esteve na Câmara, a nosso pedido, também fazendo audiência pública, também, e o tema era o confisco, especificamente essa parte do confisco. Então, a gente vem se articulando e trabalhando para que a gente possa avançar nesse sentido do confisco. E é muito importante a gente atrelar essa discussão
dos ataques à Previdência aos efeitos da LC 153, que também congelou mais de 500 dias de todos os servidores, trabalhadores dos serviços públicos do nosso país, retirando da carreira essa contagem. E por que isso é importante? Porque a gente está lutando para fazer essa reversão. E, se a gente não conseguir fazer isso, isso significa uma nova reforma da Previdência, de forma indireta. Porque esses servidores que estão na ativa vão ter que trabalhar 583 dias a mais para ter os mesmos direitos na carreira, porque esse tempo foi retirado para cômputo de sextas partes, quinquênios, enfim. Então, são várias as formas como o sistema tem atuado de uma forma muito dura para que a gente possa diminuir a nossa capacidade de vida. E, com isso, eu vou aqui terminando a minha colocação. E, quando a gente fala em luta pela Previdência, por esse direito social, a gente precisa sempre lembrar o que ele significa nas nossas vidas. É o tempo, né? Tem um poeta que diz, né, que que o tempo é o tecido da vida. E, quando a gente fala da Previdência, quando seria um tempo que foi imaginado que a gente poderia voltar a ser dono do nosso tempo, onde a gente pudesse ter dignidade para viver de outras formas, sem estar submetida a essa lógica tão perversa que é o trabalho hoje, a situação do trabalho hoje. É isso que a gente está disputando. É essa narrativa que a nossa vida, o nosso tempo fora do trabalho, ele é importante. Que a nossa vida, nosso direito de viver outras coisas, de estar nesse mundo de outras formas, ele é importante, sobretudo para nós. Muitos daqui, eu trabalho desde os 15 aos 19, eu já estava no serviço público. A gente começa a trabalhar muito cedo. E aí a perspectiva de trabalhar até os 70 anos ou 62 anos, como hoje está colocado, é muito cruel. Até porque, só na cidade de São Paulo, dependendo do bairro que você mora, a expectativa de vida não chega aos 59 anos. As pessoas que vivem na periferia, elas têm uma expectativa muito menor de vida. Então, é uma vida toda trabalhando. Então, é esse sentimento, é disso que se trata essa luta, da gente voltar a viver de uma outra forma. E uma segunda consideração, para eu ir terminando, a gente, enquanto pessoas, enquanto pessoas, a gente se movimenta por dois sentimentos, de forma geral. Ou as pessoas, elas se movimentam pelo medo, que é a tática da extrema-direita, do fascismo, do pânico moral, ou um outro sentimento que também mobiliza as pessoas é o sonho, é a esperança. E aí a gente passa num contexto muito difícil do nosso país. A gente veio desde 2016, a gente percebe reforma atrás de reforma, que, na verdade, não tem nada de reforma. A gente teve muitos ataques gravíssimos, reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, a farsa do novo ensino médio. A gente teve um ataque brutal do capital aqui, para cima do povo brasileiro. E a gente que está aqui num ambiente de pessoas que se colocam à disposição da sua vida para a luta, a gente está aqui num sábado, né, muitos aposentados, mas que não se aposentam da luta porque sabem que a luta é para a vida toda, a gente precisa dialogar com esse outro sentimento, da esperança. Paulo Freire, sou professora, ele falava isso. O mundo não é, o mundo está sendo. O nosso tempo é um tempo histórico,
de intervenção, de mudança. Norberto Bobbio, que é um outro jurista, ele dizia isso também: não existe direito que é conquistado de uma vez e nem de uma vez por todas. E a reforma da Previdência está aí para mostrar que a gente conquista e tem que vigiar e tem que continuar lutando, porque essas são as condições que estão dadas. Mas a vida está sendo assim, mas ela pode ser de outra forma. E ter essa capacidade de compreender o nosso tempo histórico, de entender, sim, que esse é o momento que a gente tem a possibilidade de fazer intervenção, de fazer mudança, de ampliar a consciência de classe social histórica dos nossos companheiros, das nossas companheiras, das pessoas que a gente trabalha. É trabalho de formação, é pedagógico o tempo todo. E isso é muito importante, porque isso atravessa a nossa subjetividade. E é isso que vai mobilizar as pessoas para que a gente possa seguir nessa luta, que é uma luta difícil, mas não impossível. Não impossível. A gente tem que acreditar que a gente vai conseguir mudar essa situação que está aqui. E lá no Parlamento, a gente tem feito esse debate de uma forma muito intensa. Eu participo das frentes parlamentares em defesa dos serviços públicos. Vocês sabem que a gente tem lá a PEC 32 como um fantasma nos rondando o tempo todo, e outras reformas que sempre se apresentam com essa justificativa que existe a necessidade de um equilíbrio fiscal. A gente já conhece essa velha história, essa balela, mas a gente sabe que é assim que a gente vai avançar. Fazendo esses trabalhos que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar vocês. Nesse debate, na formação coletiva e na esperança e no sonho de que a gente vai ter um futuro muito melhor do que esse presente, porque a classe trabalhadora, historicamente, fez isso. Lutamos muito para chegar até aqui, e todos os avanços que nós tivemos de direitos sociais foi uma vitória do socialismo. Todos. A gente sempre, Antônio Cândido falava isso, que o socialismo ele é vitorioso. Por quê? Porque ele civilizou, ele trouxe dignidade aos trabalhadores dentro do capitalismo. Porque o que eles querem é isso que está acontecendo na nossa sociedade hoje, a uberização geral, nenhum direito trabalhista, nenhuma seguridade social. Eles querem a barbárie. E o nosso lado é o outro lado. A gente tem um lado, que é o lado da classe trabalhadora. E fazer esse trabalho, entender esse momento e colocar o nosso mandato, a nossa voz, a nossa intervenção, enfim, de toda essa frente parlamentar que a gente atua junto, aqui à disposição da FENAJUDE, de todos os sindicatos, Sintrajude, todo mundo que está aqui hoje reunidos. Tá bom? Essa era a minha contribuição. Muito obrigada pela escuta. Bom dia a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse encontro do Sintrajude. Quero cumprimentar todos os membros da mesa aqui, a Juliana, a Luciana, né? Maurício, a deputada federal Luciane Cavalcante, e dizer que esse tema que vocês estão trazendo aqui é muito oportuno, ele vem no momento certo, por dois motivos. O primeiro é porque nós estamos já sofrendo uma nova ofensiva das elites econômicas e financeiras, sobretudo do Brasil, anunciando, tentando já pautar uma nova reforma da Previdência. Editoriais da Folha de São Paulo, matérias no Globo, no Estadão, já dizendo que há uma necessidade de uma nova reforma previdenciária no Brasil. Então, eles querem já formar uma opinião no Brasil de que uma nova reforma é necessária, senão vai quebrar a reforma, o Brasil vai entrar numa crise financeira se não houver uma nova reforma previdenciária no nosso país. Então, tem vários editoriais e artigos dessas
desses jornais que são ligados ao capital financeiro nacional e internacional. Vocês têm acompanhado isso. Eles querem tentar fazer uma nova reforma, mesmo no governo Lula, eles tentam, né? E o próprio Congresso também já começa a dar sinais, né, de que há essa necessidade. Então, muito importante por esse motivo, que o Sintrajude traga esse debate para a gente organizar a luta de resistência contra uma tentativa de uma nova reforma previdenciária. Em segundo lugar, porque nós estamos lutando hoje no Brasil contra o confisco das aposentadorias e pensões. Nós temos várias lutas no Brasil, algumas vitoriosas já. Vou citar um exemplo aqui. Jacareí, que aqui pertinho, acabou de aprovar um projeto na Câmara Municipal revogando o confisco das aposentadorias e pensões, graças à mobilização das servidoras e servidores. Houve uma mobilização, pressão em cima da Câmara Municipal, e a Câmara aprovou recentemente um projeto de lei revogando o confisco das aposentadorias e pensões, né? Esse confisco foi feito com base na reforma previdenciária do Bolsonaro, que foi aprovada em 2019, que permitiu, que autoriza, na verdade, porque ela está em vigor, que autoriza municípios e estados a confiscarem aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. E com essa carta branca, com essa autorização... Não, também não. Tem duas coisas aí para a gente tem que entender. O confisco acima do teto já existia, que faz parte lá da emenda 41 de 2003, que foi aprovada no primeiro governo Lula, né? Inclusive que nós éramos, inclusive do PT, o Plininho estava aqui, acabou de sair, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, inclusive nós saímos do PT exatamente por isso. Foi um dos principais motivos que levou à fundação do PSOL, nosso partido. Nós fomos contra a reforma da Previdência, né? E parlamentares do PT, na época, votaram contra. Luciana Genro, Heloísa Helena, o Babá, né? O deputado Babá, o Eudes, né? José Eudes, ele não foi pessoal, mas também votou contra. 4 parlamentares votaram contra, foram expulsos, e o pessoal vem também, sobretudo, desse momento, que foi exatamente a emenda 41, que autorizou o confisco acima do teto, que é um absurdo total, como disse a deputada Luciana Cavalcante, só no Brasil que existe isso. A pessoa se aposenta e continua pagando a aposentadoria. Isso é um absurdo, né? A gente não pode aceitar, e não aceitamos até hoje isso, né? O fato é que isso piorou com o Bolsonaro. Além do confisco de quem ganha acima do teto, agora o Bolsonaro autorizou também que haja, caso os municípios queiram, ele não obriga ali na lei, mas autoriza o confisco para quem ganha abaixo do teto e até abaixo de um salário mínimo. Isso é previsto na reforma do Bolsonaro, no artigo 149 da emenda previdenciária, né, da emenda 103. Então, o que aconteceu? Vários municípios fizeram exatamente isso, começaram a confiscar, Jacareí, a cidade de São Paulo, e vários governos estaduais também. Mas eu estou dizendo o seguinte, também tem alguns estados reverteram através da mobilização, aí que está a chave, é mobilização, né? Tem que pressionar os parlamentares e também os prefeitos e governadores. Nós conseguimos, no estado de São Paulo, que foi uma luta intensa, porque quando o Dória, em 2020, fez a reforma previdenciária, ele já começou o desconto. Nós tivemos em São Paulo, minha gente, professores, enfermeiras, servidores e servidoras, mais de 600 mil pessoas confiscadas durante 2 anos, a partir do governo, a partir de 2020 até 2022. O Dória impôs um confisco para quem ganhava abaixo do teto do INSS, que hoje está em torno de R$7 mil. Então, aí nós organizamos um movimento muito forte, e foi durante a pandemia isso, né? E era difícil organizar movimento físico, mas nós fomos às redes sociais, fizemos uma ampla mobilização
no governo, aqui no Estado de São Paulo, e conseguimos, em 2022, no final de 2022, nós conseguimos derrotar o confisco. Nós aprovamos um projeto na Alesp, e o confisco foi revogado no Estado de São Paulo. Mas antes, nós já tínhamos, através de ampla mobilização, feito mesmo no Estado de Alagoas, tinha já derrubado o confisco, Sergipe tinha derrubado o confisco, e em outras cidades, onde houve mobilização e pressão, sobretudo dos aposentados, dos pensionistas e das suas entidades representativas, né? Mas a situação é grave, porque estão fazendo esse confisco. E há uma luta intensa agora em Brasília, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. A deputada Luciana Cavalcante falou, olha, em relação a esse tópico, né, para quem ganha abaixo do teto. Para quem ganha abaixo do teto, o Supremo Tribunal Federal julgou já algumas ADINs, algumas ações diretas de inconstitucionalidade, recentemente, e já formou maioria, né, dos 11 ministros, 7 ministros já votaram pela inconstitucionalidade do confisco de quem ganha abaixo do teto do INSS. Então, esse julgamento foi suspenso, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista, então está suspenso, mas já tem maioria formada contra esse tipo de confisco abaixo do teto. Então, o julgamento volta em algum momento. Então, esse é o debate hoje, né, no Brasil. E agora, em relação a quem ganha acima do teto, em relação à emenda 41, o que nós temos concretamente? A PEC 555, mais a PEC social, né, que foi protocolada recentemente. Aí elas dão conta de resolver essa situação. Na verdade, há uma luta no Congresso para que essa PEC 6, que é nova, que foi protocolada agora, que ela seja apensada na PEC 555, que revoga esses aspectos da emenda 41, lá ainda de 2003. Daí, isso agiliza o processo de votação e você levanta também o confisco das aposentadorias e pensões para quem ganha acima do teto. Essa é a luta colocada hoje no Brasil, aprovar a PEC social, pensada a PEC 555, e esperar esse julgamento aí do Supremo Tribunal Federal, porque nós não conseguimos ainda apresentar, a deputada Luciana Cavalcante está tentando pegar assinaturas para protocolar uma PEC para mudar esse artigo da Constituição Federal para quem ganha abaixo do teto. Só que é difícil. Quantas assinaturas? Tem que ter 200, quase 300 assinaturas para protocolar uma PEC. É difícil protocolar uma PEC, né? Sendo que o campo que a gente... o mais progressista, nem esquerda, mais setor mais progressista no Congresso, não chega nem a 130 deputados. Juntar lá o PT, o PCdoB, o PSOL e algumas figuras do PDT, do PSB, não chega, minha gente, a 130 no Congresso Nacional. Então, dos 513. Então, não consegue assinatura nem para protocolar uma PEC para revogar também. Mas a outra, acima do teto, já tem 2 PECs, na verdade. Então, acho que tem que fortalecer esse movimento aqui em São Paulo, né? O Sintrajude tem participado de todas essas lutas. O Sintrajude é um sindicato combativo, sempre presente nas lutas em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, esse é o cenário. E não é muito importante esse debate e a organização das várias categorias dos servidores para que não haja mais regressão, porque nós vivemos hoje um tempo de retirada, né, de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais. O capital avança cada vez mais contra os direitos. Eles atacam o orçamento da educação, atacam o orçamento da saúde, com as privatizações. Nós já tínhamos a DRU lá do Fernando Henrique Cardoso, isso tem se intensificado. E agora eles querem os fundos previdenciários, onde você tem mais dinheiro, não é? É o orçamento da educação, é o orçamento da saúde e é o orçamento da Previdência, onde está o dinheiro, né? Então, eles atacam o tempo todo com privatizações, com terceirizações, vão buscando caminhos para fazer isso. Aqui em São Paulo, nós estamos vivendo um verdadeiro drama na área das privatizações e ataque ao dinheiro público.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há uma grande inovação nisso. Vocês acompanharam que no estado do Paraná, recentemente, o governador de lá, o Ratinho Júnior, aprovou um projeto privatizando mais de 200 escolas estaduais. Aqui em São Paulo vai acontecer algo pior, Plininho. Olha só a que ponto nós chegamos para retirar dinheiro da educação, né? E o Tarcísio de Freitas anunciou que fará, olha só, um leilão de venda de escolas públicas na Bolsa de Valores de São Paulo. Já saiu no Diário Oficial. Isso ele vai entregar, né, para empresas nacionais e internacionais, porque saiu no Diário Oficial, que é uma concorrência internacional na Bolsa de Valores, um leilão para que empreiteiras nacionais e internacionais façam a construção de escolas públicas e administrem as escolas, que recebam dinheiro do governo. Então, vamos imaginar que uma empresa internacional, uma construtora, faça a construção de uma escola estadual aqui em Bragança Paulista, uma escola para atender o ensino fundamental, o ensino médio. Ela vai construir a escola e ela vai explorar os serviços de limpeza, de merenda escolar, de segurança, de manutenção, de compra de ar-condicionado, de material de informática. Ela explora todos esses serviços, entender? E ela vai receber, logicamente, essa empresa, ela vai receber dinheiro público do orçamento da educação. Então, é uma forma sofisticada, né, de transferência do dinheiro público da educação para empresas privadas. É um grande laboratório, vai ser uma experiência que, se isso funcionar, minha gente, se a gente não impedir, isso vai se alastrar pelo Brasil inteiro. Isso já acontece em outras áreas, né, com a terceirização de parques, de outras áreas. Na saúde já acontece, toda a nossa saúde está terceirizada praticamente aqui no estado de São Paulo. Quase 80% do sistema do SUS de São Paulo está terceirizado com as OS, mas na educação, sobretudo na educação básica, é uma novidade e é uma forma muito diferente e sofisticada, né, de leiloar escolas públicas no estado de São Paulo para transferir o dinheiro o dinheiro da educação para empresas privadas. Então, o capital ele avança, ele busca várias formas de fazer isso, e não é diferente também na área da previdência, né, social. Então, a nossa luta nesse momento é tentar, né, e para que o Supremo tomasse essa decisão do julgamento, houve muita mobilização. Mas a gente tem um movimento muito forte em São Paulo, né, que é o estado que tem o maior número de servidores do Brasil e da América Latina, na verdade. Então, a mobilização pelas redes sociais e a nossa ida ao Supremo, conversando com vários ministros e com muita pressão, eu acho que ajudou bastante, né, nessa decisão de que o Supremo julgasse, pelo menos 7 ministros votaram pela inconstitucionalidade. Oi? Só falta o Gilmar, mas já tem maioria. Se eles não voltarem atrás, porque eles podem mudar o voto, entenderam? Isso pode ser alterado durante a votação. E, como diz a deputada Luciane Cavalcante, os prefeitos e governadores estão indo agora atrás, fazendo lobby para tentar mudar os votos desses deputados. Então, a gente resolve isso, né, se for mantida essa votação. Agora, em relação a quem ganha acima do teto, que é, sobretudo, né, uma boa parte dos servidores federais, né, a gente tem que fazer essa luta de pressão para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, depois o Senado, vote a PEC 5 ou a PEC social, uma das duas, ou as duas, uma pensada a outra. Acho que é o novo desafio. E também barrar a possível votação de uma outra PEC que foi aprovada agora no Senado, que a deputada Luciane falou, que é a 66, que essa daí ela trata da questão dos precatórios, que é um retrocesso, é mais um golpe nos servidores, que tem, sobretudo, precatórios alimentares, né, mas que tem também, nesse mesmo projeto, uma tentativa de uma outra reforma da Previdência, que eles estão tentando ali de uma forma disfarçada. Pegaram carona, na verdade, o projeto foi apresentado, e depois foram apresentadas várias emendas no Senado, agravando essa situação e
colocando uma reforma, talvez, eu não diria que nem disfarçada mais, né? Para consolidar a reforma já existente e avançando, retirando mais direitos previdenciários, sobretudo dos servidores públicos do Brasil. Então, minha gente, é por isso que nunca foi tão oportuno vocês estarem fazendo esse debate aqui, fazendo a mobilização e preparando a luta e fazendo toda essa análise, né, de conjuntura nacional e internacional que vocês já fizeram aqui. Está aqui o Plininho, que eu quero saudar aqui como um grande intelectual brasileiro, né? Eu tive a honra de tê-lo em minha banca, quando eu defendi o meu doutorado na USP, quando analisei a doutrina de segurança nacional, o milagre econômico, o golpe militar. O Plininho estava lá fazendo parte da minha mesa e deu uma grande contribuição. Então, basicamente, acabou meu tempo. Era isso. Parabéns, viu, Sintrajude, pela escolha desse tema e pela mobilização agora, nesse momento. Vamos aprovar a PEC 55, PEC 6 e derrotar a PEC 66 para que a gente restitua os direitos e a dignidade de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia a todas, todos e todes, mais uma vez. O cenário é muito difícil, né? Não é um cenário fácil. O que se desenha no horizonte para aposentados, aposentadas, pensionistas e para ativos também, da classe trabalhadora, é um cenário muito difícil que nos indica tão somente uma saída, né? A luta. Sem luta, não conseguiremos vitória alguma. Como foi trazido aqui por Luciene e Carlos Gianazzi, as propostas de reforma da Previdência vêm se alongando desde 1998, e no último mês, em especial, nós temos lido a cada fim de semana os editoriais na grande mídia nacional reivindicando uma nova reforma da Previdência. Mas isso não tem sido só no último mês. Mesmo na campanha eleitoral de 2022, eu me lembro de um dos apoiadores da campanha do Lula, lá, que que ele já falava que seria necessário. Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. Ele já reivindicava uma nova reforma da Previdência. Então, de 98 para cá, foram sucessivas reformas que, como bem frisou Luciene, trouxe maiores consequências ainda mais nefastas para as mulheres, né? O aumento da idade foi ainda maior para as mulheres, o que deveria ter sido observado minimamente, porque as mulheres têm dupla, tripla, quádrupla jornada. Mas, como o número de mulheres que há no parlamento é um número muitíssimo pequeno diante de um número de 513 parlamentares, hoje são quantas, Luciene? O maior número da história do Brasil, 88 deputadas, diante de 513. Então, por aí a gente pode inferir, pode deduzir por que nós, mulheres, fomos ainda mais penalizadas em todas essas reformas. E, assim, dessas 88 mulheres, muitas delas não votaria contrária a uma proposta dessa, porque elas não estão do lado da classe trabalhadora, não se identificam como classe trabalhadora e nem defendem a classe trabalhadora. Então, dessas 88, no máximo metade, se fosse hoje, defenderiam a pauta das mulheres da classe trabalhadora. Então, por aí a gente já sente por que nós, mulheres, fomos ainda mais prejudicadas nessas sucessivas reformas. Desde que eu entrei nessa categoria em 2011,
que eu ouço falar da PEC 555 e do substitutivo do deputado Arnaldo Faria de Sá, né? A última movimentação da PEC 555 é de 2010, onde foi aprovado esse substitutivo, porque a PEC 555, no texto original, ela previa a extinção total da emenda de um artigo, acho que parágrafo 4º, da emenda constitucional 41, que foi a que previu, que estipulou a taxação dos inativos, não, aposentados e aposentadas, né? Porque está todo mundo aí na atividade. Todos e todas aqui rechaçam o termo inativo. Então, esse texto não foi aprovado porque não queriam revogar essa taxação. Então, o que o Arnaldo Faria de Sá, que também não era um parlamentar progressista, mas que apresentou um substitutivo que trazia, no seu conteúdo, uma graduação para essa revogação da emenda 41, desse artigo. Ele trouxe como proposta que, a partir dos 61 anos até os 65, a partir dos 61, que houvesse uma gradação de 20% dessa taxação e ela se extinguisse ao se completar 65 anos. Àquela época, as mulheres se aposentavam, a idade para aposentadoria, a idade mínima era 61, e os homens eram 65. Com a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, essa idade aumentou. Foi para 62 a idade mínima para mulheres e para os homens 66. Então, essa PEC 66, ela foi apresentada pelo deputado federal do Maranhão, Kleber Verde, após colher 175 assinaturas, né? 6, desculpa. A 66 é a outra que você falou, do Senado. Então, a PEC 6 ela foi apresentada em março desse ano, com 175 assinaturas. E ela prevê não mais uma redução de 20%, mas de 10%, ao se completar para a mulher, a partir dos 63 anos de idade, e para os homens, a partir dos 66 anos. Sendo que a extinção da taxação só ocorrerá, em caso de aprovação, aos 75 anos de idade. Eu acabei de ver aqui que os dados do IBGE do último censo, a expectativa de vida de mulheres é 76,4, sendo que nós, mulheres, temos uma expectativa maior do que os homens. Abrindo parênteses, como Luciene bem pontuou, em determinadas regiões apenas da cidade de São Paulo, a expectativa de vida não chega a 59 anos, ou até mesmo a 55 anos de idade, como é a região de Cidade Tiradentes. Preciso dizer porque em Cidade Tiradentes, ou em determinadas regiões, a expectativa de vida é tão baixa? Posso dizer, porque quando a polícia chega lá, é para matar, não é para dar proteção. Porque as condições de vida são muito precárias, porque a privatização da Sabesp vai comprometer ainda mais a qualidade de vida das pessoas da periferia. Então, quando houver o próximo censo do IBGE,
desde já estejamos avisados e avisadas. A expectativa de vida da população brasileira estará reduzida, sobretudo a expectativa de vida da população periférica. O que aconteceu aqui com a privatização da Sabesp está sendo tratado lá no Piauí, está sendo tratado em outras regiões. Então, a expectativa de vida da população mais carente será comprometida, sim. Então, pela PEC 6, vai diminuir a graduação da taxação e vai aumentar o tempo de contribuição, sem contar que até 75 anos, pouco ou quase nada sobrará para aposentados, aposentadas e pensionistas usufruírem de um direito que, em tese, lá atrás, era uma garantia de ter uma qualidade de vida após um longo período de trabalho, um longo período laboral. Quando se falava em paridade para as aposentadorias, obrigada, Ju, se falava que seria mantido para vocês os mesmos valores e que vocês não teriam perdas financeiras com relação àqueles e aquelas da ativa. Só que, atualmente, no cenário em que estamos, as perdas chegam a 30%. Então, lá atrás, quando foi defendido que era necessário fazer uma reforma da Previdência com a taxação dos inativos, foi colocado como um dos motivos que essa taxação seria necessário para garantir-lhes a equiparidade salarial. Do contrário, não seria possível. Hoje em dia, o que vemos? Essa equiparidade está extremamente comprometida. E com a reforma, a emenda constitucional 103, como colocou Carlos Gianazzi aqui, nós teremos, está colocado lá, uma contribuição extra, uma contribuição extra em caso de comprovado déficit atuarial nas contas do regime próprio. Quando se foi discutir a reforma previdenciária, o que aconteceu? Qual foi uma das primeiras providências do governo Bolsonaro? Alguém se recorda? Proibir todos os procuradores e procuradoras da Previdência Social a emitirem qualquer informação sobre os dados da Previdência. Então, eles discutiram tudo sem informar os dados que tinham com relação ao número de aposentados, o que era gasto com seguridade, o que era gasto com saúde. Não tínhamos essas informações. Então, terá uma contribuição extra que incidirá sobre, porque hoje essa taxação incide sobre o valor que excede o teto do regime geral, que hoje é R$ 7.786,02. A taxação extra incidirá sobre o salário mínimo. Então, o que extrapolar o salário mínimo será taxado. Não bastasse isso, essa ainda tem uma outra contribuição, também prevista na Emenda Constitucional 103. É uma contribuição extraordinária que deverá contar com a contribuição de aposentados, aposentadas, pensionistas e ativos, que poderá ser instituída por um prazo de até
Ainda bem que está todo mundo sentado. 20 anos. Então, é uma discussão que precisamos fazer, inclusive com os ativos, que o sindicato já tem como proposta fazer um encontro aqui em outubro para discutir isso. Porque o que está aí reservado para todo mundo, para todas, todos e todes, é um cenário que exige de cada um e de cada uma lutas. A federação, em sua última, na plenária de Belém, em novembro do ano passado, tirou como resolução que nós vamos encampar a luta pela PEC 6. No entanto, não abriremos mão da PEC 555, porque é ela quem prevê a imediata revogação da taxação. O Instituto Mosap tem um dado aí que, se for se for revogar a taxação dos inativos, que vai custar para o orçamento em torno de 6 bilhões de reais, né? Mas, assim, o que a federação reivindica, o que a categoria aprovou, foi que lutaremos pela PEC 555 prioritariamente, né? E que, dentro da PEC 6, que seja diminuído esse período, né? Que seja diminuído a idade até 75 anos, para que ela seja extinta, e que esse percentual, essa graduação, seja uma graduação num percentual maior, que na PEC 6 é de 10% e no substitutivo é de 20%. Não faz sentido você contribuir durante 30, 40 anos, 50 anos da sua vida e aí ainda contribuir mais 20, 30 anos durante o período de aposentado. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com relação à aprovação da PEC 103, eu lembro bem do Rodrigo Maia, que então era o presidente da Câmara dos Deputados, comemorando e defendendo que a expectativa do povo brasileiro estava muito alta e que tínhamos condições de trabalhar até os 80 anos. Então, eu quero recapitular aqui a fala da Rosana. O cara já nasceu filho de político, então o cara estudou a vida inteira nas melhores escolas, frequentou a melhor faculdade, foi ser trainee no escritório do pai ou no gabinete de algum vereador, sei lá o quê. Não deve ter um único registro na carteira de trabalho, nunca esteve exposto ao sol, carregou saco de cimento ou precisou acordar às 3, 4 horas da manhã para se deslocar até o local de trabalho. Após aprovada na Câmara dos Deputados, eu também me recordo muito bem de ver as parlamentares e os parlamentares da direita e da ultradireita com uma bandeirinha pequenininha aqui, bandeira do Brasil, balançando e dançando. Lembro bem de Joyce Hasselmann, num suntuoso vestido amarelo, comemorando, Carla Zambelli comemorando a vitória da derrota da classe trabalhadora. Para elas era uma grande vitória e, para nós, classe trabalhadora, uma grande derrota. Então, mais uma vez fica o chamado. Estamos aí com o PCCS em discussão, que nós, servidoras, servidores do Judiciário Federal, precisamos estar organizados e organizadas para enfrentar, mais uma vez, a briga junto ao Poder Judiciário por um pedaço do orçamento para nós, porque eles querem todo o orçamento. E que não devemos nunca
nos descuidarmos da nossa pauta. Saúdo aqui a fala do seu Joel, na mesa anterior, tá? Foi muito importante a sua fala. E... Um minuto. Tá. E reforço aqui a necessidade de que precisamos atuar em defesa da revogação da taxação dos inativos, dos aposentados, aposentadas e pensionistas, né? Só a luta mudará a nossa vida, só a luta faz acontecer, e a gente sempre encontra nessas lutas, né? Plininho, Carlos Gianazzi, Luciene, Maurício, cada um e cada uma aqui, toda vez que tem um ato, que tem uma atividade, está todo mundo presente nessa luta, nessa batalha. Então, fica aqui o recado que a gente não pode abrir mão do direito, que é a revogação dessa taxação. Tá bom? Nenhum direito a menos. Tá? Muito obrigada pela atenção. Não foi qualquer coisa derrubar o confisco das aposentadorias aqui em São Paulo, né, com o nosso PDL número 22. Nós fizemos toda uma mobilização em todo o Estado. Foi uma luta importante. E nós conseguimos derrotar esse confisco, minha gente, indo na contramão e na desesperança de muita gente, falando não vai dar certo, impossível. Imagina o governo do PSDB, governo, depois Rodrigo Garcia. E, durante a campanha eleitoral, o Rodrigo Garcia era veementemente contra, dizendo isso é impossível. Se revogar o confisco, vai quebrar o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vai falir. E ele foi até o fim, minha gente, durante a eleição, no Roda Viva, em todas as entrevistas e debates, o tema aparecia, o tempo todo do confisco. Vai revogar? Não, vai quebrar o Estado. O que aconteceu? A mobilização é a chave de tudo. Nós fizemos essa mobilização e, após as eleições, muitos deputados não foram, inclusive, reeleitos porque votaram a favor desse confisco. E nós só fomos conseguir a derrubada, a revogação, após a eleição, quando eles perceberam o estrago que tinha sido feito pela não revogação. Aí ele revogou, autorizou a revogação, nós aprovamos o projeto, mas porque teve mobilização. A nossa luta aqui no Estado de São Paulo agora é pela devolução. Você citou bem, nós temos lá um PLC, o projeto de lei complementar número 9, que eu apresentei, e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e a nossa luta no Estado de São Paulo é pela devolução com juros e correção monetária dos 2 anos de confisco, de assalto, né, de roubo, porque foi um assalto. Então, essa é a nossa luta hoje no Estado de São Paulo, a devolução do que foi confiscado. Logicamente que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai nos ajudar, né? Lembrando que tem um parecer da PGR, Procuradoria-Geral da República, dizendo que é inconstitucional confiscar abaixo do piso. Então, essa é a nossa luta. Você citou bem. Lembrando que nós temos uma outra luta importante na cidade de São Paulo, que é a derrubada do Sampaprev, que é a revogação também do confisco. O Ricardo Nunes, prefeito, está confiscando 14% de 100 mil aposentados e pensionistas. Então, a nossa luta em São Paulo é pela derrubada desse confisco, né? Está na pauta. A Tabata do Amaral já disse que não vai derrubar, que tem que confiscar. Ela assumiu publicamente agora, numa entrevista na Globo News, falando que ela não vai mexer nisso daí, não. O Boulos já se comprometeu a derrubar o confisco, logicamente, né? Vamos lá. Foi a Ana Fevereiro, é isso, Ana? Ana que falou, né, que está um pouco pessimista. Não, Ana, a gente vai conseguir sim, a gente tem que organizar a classe trabalhadora, a gente muda a correlação de forças, a conjuntura é adversa, você tem razão, mas nós já conseguimos muitas vitórias com mobilização popular, social, sindical, estudantil. Então, o Congresso hoje é hostil, né? O governo Lula é um governo de frente ampla, não dá para esperar muita coisa mesmo, você tem razão. E o Congresso é pior ainda, gente. O Congresso, você tem lá 150 deputados de extrema-direita, né, fascistas, e, do outro lado, o Centrão, que são contra nós. Como eu disse, a correlação de forças é muito difícil, realmente. Você, olhando assim, no primeiro momento, você desanima. Mas, com a mobilização, com a pressão, você muda essa correlação
de forças. Então, a gente não pode desanimar, a gente pode avançar bastante nessa área. A Ana Luísa falou, é importante o que você citou, tem que revogar, minha gente, nós temos que revogar não só a reforma previdenciária, essa do Bolsonaro, mas também a reforma trabalhista. Nós temos que o arcabouço fiscal também, que era o teto de gastos do Temer, agora é o arcabouço, tem que ser derrotado, ele tem que ser revogado. Nós temos que revogar também a lei das terceirizações, que foi aprovada pelo Temer. Não sei se vocês lembram que ela autoriza uma terceirização indiscriminada em todos os serviços públicos, não só para a área meio, mas para a área fim também. Então, tem muitas lutas para a gente fazer no sentido de revogar projetos que foram aprovados nas últimas gestões. A Ana falou também dos nenhum direito a menos, né? Nenhum direito a menos, eu acho importante, né, que a gente não perca mais direitos e avançar na conquista de outros direitos importantes. A PEC 555, eu acho que é o ideal, nós temos que jogar peso nela, principalmente. Ela é a nossa referência hoje. Logicamente que a 6 também, mas a PEC 555 é o que nos move para realmente fazer justiça em relação ao fim do confisco. Mas nós queremos o fim do confisco agora, para quem ganha acima do teto do INSS. Tá? O Joel colocou aqui a moção de apoio, acho importante vocês aprovarem aqui nesse encontro uma moção de apoio pela revogação do confisco, uma moção de apoio, sobretudo, também, se vocês puderem, que ela seja endereçada ao Supremo Tribunal Federal, né, para que esse julgamento se consolide. A gente tem que ser... Eu sei que, no judiciário, em geral, aqui talvez vocês estejam mais na faixa acima do teto, né? Mas a gente tem que entender que nós somos da classe trabalhadora, e a maioria dos servidores do Brasil ganha abaixo do teto. Então, vamos ser solidários também com eles, e eles devem ser também com quem ganha acima do teto. E, Joel, eu também não acredito que, no capitalismo, o parlamento, minha gente, é conservador. O parlamento, ele é a vanguarda do atraso. A gente não pode esperar nada do parlamento. Eu insisto na mobilização popular, na mudança da correlação de forças que se dá pela luta social, né? Pela nossa pressão, mas não vai... Assim, o parlamento se movimenta pela pressão. Se não houver pressão, a gente não consegue nenhuma vitória. E o socialismo não virá pelo parlamento, em hipótese alguma. O que nós temos hoje no parlamento são alguns poucos mandatos que são ferramentas de luta, de apoio, né, da classe trabalhadora, para fazer a intervenção em algumas áreas, para abrir alguns caminhos, e só isso. Nós temos que defender a mobilização do povo brasileiro. E, por fim, a Angélica, que levantou uma questão importante aqui, do sentido mais amplo da Previdência, que está dentro da Seguridade Social. E só termino a minha fala dizendo o seguinte, que a aposentadoria, minha gente, é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Não é Bolsa Família, né? Porque quando você garante uma aposentadoria digna para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, você está distribuindo renda, movimentando a economia em todos os setores e garantindo dignidade, porque um aposentado, hoje, ele movimenta a economia toda do país, principalmente nas pequenas cidades. Então, a aposentadoria tem que ser defendida, né, por todos nós, e ela está dentro, né, da Seguridade Social. Então, não tem esse negócio que vai quebrar o Estado. Não vai quebrar. O Brasil é um país rico. Eu esqueci de mencionar aqui, para concluir, que o Brasil paga quase metade do nosso orçamento vai para o pagamento da dívida pública brasileira, só dos juros e de amortização da dívida pública. Então, não vai quebrar o Brasil se você investir 6 bilhões, 10 bilhões nos aposentados e pensionistas. Isso é balela, minha gente. Nós temos dinheiro para pagar todos os aposentados com dignidade. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pela mobilização de vocês. Dizer que estou acatando aqui o encaminhamento do Joel, vou propor pela Comissão de Administração e Serviços Públicos uma moção de apoio à luta do Sintrajude pela revogação da reforma previdenciária, pela aprovação e entrada de pauta da PEC 555. E também dizer
desse nosso cenário, que realmente ele é adverso, desafiador. Lembrar que há uma perseguição sistemática também aos movimentos sociais organizados. Inúmeros projetos tramitam no Congresso Nacional para criminalizar a movimentação e a organização social, com muito apoio, não só no Congresso, mas, infelizmente, na nossa sociedade. Há um ataque também sistemático à organização sindical, que tem piorado muito nos últimos anos. E, diante desse cenário tão difícil, lembrando que o Brasil, o último país no mundo a terminar o sistema de escravidão, quase 400 anos, o último país do continente americano a ter uma universidade pública. A gente tem uma casa grande aqui, historicamente, muito agressiva contra o nosso povo. Sempre foi assim, e, ultimamente, eles têm se organizado e atacado muito os nossos direitos. E, diante esse cenário, cabe a gente prosseguir na nossa atuação, na nossa luta. Nós, durante todas essas reformas, a gente percebe o machismo estrutural atuando de forma muito significativa, porque ataca mais a gente, o nosso corpo, desconsidera a nossa vida cotidiana, nossa rotina com cuidados familiares. E só que também, como diz Foucault, aonde tem opressão, tem reação. Nós mulheres somos a maioria no parlamento, na população, somos a maioria em luta aqui, hoje, organizadas, somos a maioria aqui também. Então, o caminho para sair dessa situação é a organização popular, é o debate, é a consciência que a gente vai ampliar através da nossa auto-organização. É assim que a gente vai avançar. O Congresso, Maria Helena, não tem como a gente ter nenhum tipo de segurança do que vai acontecer ali. Toda vez que a gente vai lá para o Congresso, para a Câmara, a gente tem um planejamento, e tudo é feito de forma assodada, de forma golpista. Vocês viram como foi a votação, por exemplo, daquele projeto do estuprador. Vocês acompanharam o que foi aquilo. Estávamos todos ali. Então, é muito difícil mesmo, mas eu tenho muita esperança na gente. O sistema ele trabalha para que a gente tenha uma concepção de mundo de que as coisas estão dadas. Essa é uma das ciladas do sistema. Porque, se você não acredita que há possibilidade de mudança, você não vai lutar. Essa sentença pode parecer simples, mas é sobre isso que a gente tem que debater o tempo todo, inclusive com os nossos. Então, acreditar que as coisas estão sendo assim, mas elas não precisam ser assim, que nosso tempo é histórico, que nós somos sujeitos, condicionados, mas não determinados, e que a gente como nos ensinou Karl Marx, na nossa união que a gente vai avançar, é fundamental. E reafirmar a nossa importância, que cada um de nós conta, e que, se a gente se junta, ninguém segura. Então, eu acho que é esse o sentimento e a certeza que deve nos movimentar, que a mudança ela é possível e ela vai vir. E, para terminar, eu vou dialogar aqui com a fala da Ana Luísa, que ela falou levantar o voo, né? E eu estou numa fase que eu estou ouvindo muito Pavão Misterioso, do Edinardo. Aí, quando ele termina essa música, gente, ele termina assim: não temas, minha donzela, a nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. E a gente pode voar. Vamos lá fazer o que será, né, gente?
Bom, pessoal, eu lembrei o nome do ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso, que em 2021 pedia uma nova reforma, o Armínio Fraga, né? Para quem tem boa memória, sabe o tipo de gente de que eu estou falando. Até quinta-feira à tarde, havia 65 pedidos de apensamento da PEC 6, de 2024, a PEC 555. E, para responder aqui a pergunta da Maria Helena, a falar sobre... Ela perguntou como que eu e Fabiano atuaremos. Nós atuaremos dentro da deliberação que foi tirada pela plenária de Natal, pela categoria, né? Nós vamos procurar os parlamentares, Luciene já fez esse pedido de apensamento, procurar todos os parlamentares, pedindo que seja feito esse apensamento, mas, claro, que em nenhum momento sem pontuar, em nenhum momento deixaremos de pontuar que o fundamental é a aprovação da PEC 555, que é a revogação total da taxação. Tá? Então, esse é o compromisso que nós temos, que foi tirado em deliberação da FENAJUF, e foi o que a nossa entidade aqui, o Sintrajude, também deliberou. Trabalharemos pela PEC 6, mas queremos a revogação total da taxação. Como foi colocado aqui por Gianazzi, da questão do Sampaprev, nós temos, enquanto classe trabalhadora, nós temos que atuar em defesa de toda a classe. Nós, do Judiciário, embora tenhamos um salário acima, digamos assim, acima da média, né, como é colocado, da classe trabalhadora, nós também somos classe trabalhadora e nós sobrevivemos do fruto do nosso trabalho. Se a gente fizer greve, por exemplo, e o governo, o Barroso, disser assim, vai ser cortado 100% do salário de vocês, o que a gente vai fazer? Vai viver de dividendos, de distribuição de lucros das empresas, as quais nós somos acionistas? Eu, pelo menos, não. Então, nós somos classe trabalhadora, sim, e vivemos do fruto do nosso trabalho, vivemos do fruto de uma pequena parte do nosso trabalho, porque outra metade, pelo menos metade, é a mais-valia que vai para o patrão, né, seu Joel? Então, quando a gente fala em classe trabalhadora e defende a pauta das demais categorias do funcionalismo público, nós defendemos que essa taxação seja revogada, defendemos que não haja a taxação até o teto do regime geral, porque a imensa maioria dos servidores públicos, né, como os servidores públicos da educação, da saúde, ganha muito menos que o teto do regime geral. Ganha 3 salários mínimos. Então, por que estipular um teto que é de R$ 7.786 para cobrar? Tem que ser um teto. Vai cobrar de gente que ganha até menos de um salário mínimo? Isso é condenar a pessoa à fome, à miséria. Como é que você se reivindica um país que quer ser um país desenvolvido se você não trata com respeito aqueles e aquelas que tanto contribuíram para que esse país possa ter chegado a um grau mínimo de civilidade? Um grau mínimo de civilidade que, como a Ana Karenina pontuou, levaram anos para serem conquistados,
mas que numa canetada só, numa votação, com um monte de gente da direita e da extrema-direita, que não tem nada a perder, que nunca trabalhou, não vai perder nada, que eles aprovam. Nós sempre vivemos numa correlação de forças. Ana Fevereiro, eu sou muito otimista. E eu acredito que se a classe trabalhadora se unir, se a gente seguir à risca aquela convocação de Marx, trabalhadores univos, nós conseguiremos inverter essa correlação de forças. Porque se nós temos um Congresso corrupto, que não nos representa, nós podemos nos reunir e ir lá protestar. Nós conseguimos impedir que a PEC 32 fosse aprovada, quando eles dariam como certa essa aprovação. Nós conseguimos nos mobilizar e nos organizar. Se a gente acreditar que a nossa unidade, que a nossa união é possível, nós conseguiremos. Mas, para que isso seja possível, a gente precisa conversar com o nosso vizinho, com o nosso parente, até porque muitos dentro de nossas casas são contrários a nós, né? Acham que nós somos marajás. Nós não somos marajás. Somos trabalhadoras e trabalhadores. Então, nós precisamos inverter essa correlação de força para fazer com que nós, da classe trabalhadora, sejamos vitoriosos. E com relação aos fundos de previdência privada, o que querem, de fato, é privatizar saúde, privatizar a educação, transformar as nossas crianças em pequenos empreendedores. Então, a criança já não vai mais brincar de... Como é que é aquele jogo de figurinha de bafo? Ele vai querer montar uma lojinha na escola para empreender. Esse é o programa dos políticos aí, de candidato a prefeito aqui de São Paulo. Era o programa daquele Marcos, mamãe falei, quando foi candidato também a prefeito de São Paulo, era incentivar o empreendedorismo. O empreendedorismo que está matando muita gente de fome, jogando nossos jovens na miséria. Outro dia eu entrei no metrô, tinha um jovem dormindo na estação amarela do metrô com a caixa nas costas. Deve ter passado a noite no empreendedorismo, né? E aquela hora ele estava descansando no metrô. Afinal de contas, o empreendedorismo, né, é um negócio muito lucrativo para a classe trabalhadora pauperizada, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que, se a gente estiver unido, a gente vai conseguir alcançar, sim, os nossos objetivos. Tá? Era isso, muito obrigada.